Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí nos aproximando já do final do terceiro mês de 2021. Janeiro, fevereiro e março. Terceiro mês, entramos agora no quarto mês, o mês da Páscoa e tal, e de repente tomara que as coisas comecem a melhorar definitivamente e gradualmente no Brasil. Essa questão aí da pandemia tem feito não só trazido prejuízos econômicos, mas também de vidas de empresas e de famílias. Vamos orar, né? Porque eu acho que agora, nesse momento, a oração é importante, esse encontro com Deus. Bom, nós temos sempre o hábito de começar aqui o Economia e Desenvolvimento falando sobre assuntos empresariais. E hoje é dia do espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, claro, o professor Salésio D'Agostini. Professor, prazer. Então, o senhor está morando em Teresópolis? Eu estou morando em Teresópolis, no Morro São Caetano. São Caetano, que legal. Aquilo é uma bênção, aquele bairro. Né? Não tenha dúvida, um dos morros mais altos de Porto Alegre, 278 metros de altura. Ah, exato. Tu mora nas alturas, então? Nas alturas. Professor, nós temos acompanhado a grande repercussão, não só do programa, mas sobretudo deste espaço que o senhor ocupa aqui no Conversando sobre Contabilidade. Em função, claro, da internet, nós temos audiência em todo o país, né? Professores, alunos da área afeta a contabilidade se manifestam através das redes sociais, vendo o programa e as suas opiniões aqui colocadas. Por exemplo, a Cristina Martins, de Sorocaba, em São Paulo, ela diz assim, participo de um grupo no WhatsApp e li o seu manifesto discordando do uso do termo contabilista por um dos professores do grupo. Aqui em Sorocaba, diz ela, muitos usam este termo, até mesmo alguns professores, membros do Conselho de Contabilidade e do sindicato se identificam como sendo contabilistas. Aí a Cristina Martins, lá de Sorocaba, diz o seguinte, tem como o senhor gravar um vídeo sobre este assunto para que eu possa divulgar aqui na faculdade? Eu também acho errado usarem esse termo. Com a palavra, Salésio D'Agostini. Pois é. Eu me manifestei lá no WhatsApp, porque, de certa forma, não podia, de hipótese alguma, um professor de ciências contábeis usar o termo contabilista para identificar o contador. Ora, se o professor é o responsável por colocar no mundo profissional, o contador, ele tem o dever de valorizar a identidade desta pessoa que ele está colocando no mundo. Eu pensei até mesmo que esse assunto já estivesse superado no meio acadêmico em razão do Superior Tribunal de Justiça já ter decidido que contabilista não é profissão e que as profissões que existem no Brasil são de contadores de técnico de contabilidade, ok? Então, mas um professor que cria os contadores, ele não pode chamar aquela pessoa que ele está colocando no mundo profissional de um termo que não existe no Brasil, tá bem? Então foi por isso, essa é a razão que eu me manifestei. Tá? E eu peço a todos os contadores que não aceitem ser chamado de contabilista, porque uma das formas para você ser valorizado é respeitar a sua identidade. Se você não respeitar a sua identidade, você não tem o direito de pedir valorização da sua profissão, porque a profissão começa com a valorização de quem você é. E você é um contador e deve exigir e pedir respeito por isso. Tá bem? Muito bem, mas por que, é importante você saber, por que o STJ decidiu que não existe a profissão de contabilista? Por que não existe o contabilista? Mesmo existindo esse termo nos nossos dicionários. Existe, Silvio? Se você pegar o dicionário, existe lá o termo contabilista, porque os dicionários eles estão escritos há muitos anos. O nosso Aurélio. Ele é editado lá de 1920, lá e vem de Portugal. Então, o que acontece? Ele está escrito, está contido no dicionário, porque nós não temos a preocupação de pedir correção. Os dicionaristas não têm obrigação de saber tudo. Eles copiam, eles reproduzem aquilo que é colocado. E como isso foi colocado lá em 1920,
que acontece? É uma repetição de coisas, tá? Até porque, né, Salésio, e aí vem ao encontro do que tu está dizendo, quantas coisas, quantas mudanças aconteceram, quantas profissões foram acabadas, segmentadas exatamente pela especialização, né? Não tenha dúvida. Então, isso aí, claro que, evidentemente, que também teria que ter um reflexo nesta área. Isso. Então, nós é que tínhamos que pedir a correção. Mas olha só, a denominação, nós recebemos uma denominação, tá? Nós, através do cumprimento, através da assimilação de 3 áreas. Então, você é alguma coisa por aquilo que você estuda. Então, ou você estuda sendo um técnico, ou sendo um bacharel, ou sendo um mestre, ou sendo um doutor, não é isso? Ou sendo um tecnólogo. Muito bem. O que acontece? Então, se você estuda técnico em engenharia, então você diz, eu sou técnico em engenharia. Se você estuda ciências contábeis, então você diz, eu sou bacharel em ciências contábeis. Se você estuda medicina, então eu sou um bacharel em medicina. Ou seja, então você se identifica aquilo que você estuda. Tá? Então, o que acontece? Quem estuda ciências contábeis é bacharel em ciências contábeis. Então, pode dizer, eu sou um bacharel em ciências contábeis. Muito bem. Segundo, você é de acordo com a titulação que você tem no seu trabalho. Então, você pega o seu diploma, vai até o órgão para fazer o registro do diploma e aí você recebe uma denominação profissional. Então, você pega o título de bacharel em medicina, vai até o conselho de medicina, você passa a ser médico. Você faz o direito, não é isso? Você é bacharel em direito, vai até a ordem dos advogados, aí você passa a ser advogado. Você é técnico em contabilidade, você vai até o conselho de contabilidade, e agora não vai mais, né? O conselho de contabilidade não é mais registrado no conselho. Mas você é bacharel em ciências contábeis, vai até o conselho de contabilidade, você passa a ser contador. Então, o que acontece? Então, você é pela área do ensino, você é pela área do trabalho. Então, qual é o título que você, qual é a denominação que você recebe ao registrar o seu diploma? E depois pela função que você exerce, de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Eu sou um assistente administrativo, eu sou, enfim. Então, de acordo com a ocupação brasileira de ocupações, você recebe também um título de acordo com a função que exerce. Se você pegar esses 3 itens, escola, profissão e função, você não vai encontrar o termo contabilista, porque não existe. Porque não existe. Aí você diz assim, bom, se não existe, eu não posso usar. Por que eu uso? Se você é um professor universitário e usa isso, porque você está mal intencionado. Com mais razão ainda, sendo professor universitário, deveria ter esse conhecimento. Exatamente. Bom, mas aí você poderia dizer, bom, mas antigamente se usava muito isso, mas isso está na legislação, na CLT. Sim, está. Em 1943, quando foi assinado a CLT, lá diz a relação das profissões contabilista. Muito, 43. Então, verifico que o curso de Ciências Contábeis não foi constituído ainda, não era constituído ainda, porque o curso de Ciências Contábeis foi criado em 1945, então não tinha. Mas aí o Ministério do Trabalho foi questionado sobre isso. O Ministério do Trabalho, por que tem contabilista? Aí o Ministério do Trabalho ele respondeu, ele disse que está como contabilista porque o sindicato é criado por profissão. E a contabilidade é uma profissão. Então, não quer dizer que é os profissionais, mas sim a profissão. Então, nós temos a profissão de contabilidade, temos a profissão contábil, que é composto pelos contadores de contabilidade. Muito bem. Aí, o que acontece? Quando surge, em 1945, surge o curso de Ciências Contábeis, o curso de Ciências Contábeis, depois, em 1946, criam-se o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais, definem as atribuições dos contadores e dos guarda-livros, que os guarda-livros hoje são os técnicos de contabilidade. Muito bem. E, nesta lei, foi usado o termo também contabilista, para identificar o campo de atuação profissional.
Então, diz que a profissão de contabilista, que é a profissão de contabilidade, a profissão contábil, é composto por contadores e guarda-livros. Hoje tem a contabilidade. Muito bem. Aí o que é que aconteceu? Mas o Conselho de Contabilidade sempre elaborava duas carteiras profissionais, a carteira de contador e a carteira de guarda-livro. Em 1958, quando o guarda-livro mudou de nome, porque eu sabia que o técnico de contabilidade era o antigo guarda-livro, então mudou de nome. Então, em 1958, o guarda-livro passou a ser chamado técnico de contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, ao invés de continuar elaborando as carteiras de contador e de técnico de contabilidade, unificou uma única carteira de contabilista. E a partir daí, meus amigos, a partir de 58, o contador passou a perder prestígio. Porque as pessoas, as outras profissões que eram técnicos em contabilidade, querendo se passar por contador, diziam que era contabilista. Não, eu sou contabilista. Na verdade, ele está dizendo, eu sou contabilidade, eu sou da área contábil. Mas ele dizia contabilidade, dando a ideia de que era contador. Muito bem, o Conselho Federal de Contabilidade foi questionado por isso, mas por que vocês usam o termo contabilista se está errado? Aí o Conselho, como o Conselho de Contabilidade era eleito pelos técnicos de contabilidade, porque verifiquei em 1958, 90% do colégio eleitoral, 100%, o técnico de contabilidade representava 90%. Dos eleitores também. E 10% era só contadores. Então, aqueles contadores que estavam no conselho eram os representantes dos técnicos. Quando se diz representante dos técnicos, é representante das outras profissões que queriam invadir o campo do contador. Com a concordância do órgão de fiscalização da profissão, porque lá dentro só tinha as outras profissões. Muito bem. Aí o que é que se fez? Só que, em 1958, o Conselho Federal baixou uma resolução, a resolução 14 de 10 de 5 de 58, que dizia o seguinte, a profissão de contabilidade, ele não disse a profissão de contabilista, a profissão de contabilidade é composto por contadores e de contabilidade. Muito bem, só que a carteira que ele adotou foi de contabilista e deu a confusão toda e caiu o prestígio todo que aconteceu conosco, né, que hoje nós estamos recuperando, graças a Deus, e nós estamos recuperando não é para o benefício do contador, é para o benefício da sociedade, porque a sociedade precisa do contador, a sociedade precisa de um profissional atuante e defensor da riqueza nacional. Aí o que é que acontece? Então, como o conselho é comandado pelas outras profissões e as outras profissões não queriam que mudasse esse termo, continuasse contabilista, aí nós tivemos o quê? E lá dentro do conselho nós tínhamos duas correntes, uma corrente que dizia o conselho está a serviço da maioria. Se a maioria quer assim, assim será feito. E nós tínhamos uma outra corrente que dizia o seguinte, nós não podemos mudar porque a profissão é uma única, ela é indivisível. Tá? Aí o que é que acontece? Fomos para o judiciário. Aí o judiciário reconheceu que realmente não existe a profissão de contabilista, não é isso? Em 1976, em 1977, o STJ, em última decisão irrecorrível, disse que contabilista não é profissão, que não pode ser usada para identificar o profissional, que os profissionais são contadores e técnicos de contabilidade. E em 2010, então, pela Lei 12.249, foi substituído o termo contabilista por contábil. Então, a Lei 12.249 tirou o termo contabilista e no lugar colocou contábil. E por que isso? Porque contabilista e contábil, ela, por tratar-se de adjetivo, o que acontece? Significa o campo de atuação profissional. E aí o Conselho Federal de Contabilidade erra de novo. Erra de novo. Por quê? Quando a lei diz, tira o contabilista e coloca o contábil, o que foi que fez o Conselho? Diz, olha, a partir de agora, então, contábil significa a profissão contábil. Olha, contábil não é profissão contábil. Contábil é contabilidade.
quando a lei diz exclui o contabilista e coloca contábil, ele está dizendo que contábil, né, que seria contabilista, é o campo de atuação, cujos profissionais são os contadores de técnica de contabilidade. Então, quando ele diz que 25 de abril é o dia do profissional da contabilidade, ele errou. Tá? Quando ele diz que ele errou, porque, na verdade, dia 25 de abril é dia da contabilidade, porque contabilista e contábil, elas foram substituídas. Não é isso? E por que não? Não, porque os profissionais já têm os seus dias comemorativos. 22 de setembro é do contador, 20 de novembro é da contabilidade e 12 de janeiro do empresário contábil. Então, ele não pode ter duas datas. Então, nós temos 25 de abril, o dia da contabilidade, por ser contábil, e os demais dias, os dias dos profissionais. Então, é isso. Então, eu só quero que vocês entendam o seguinte. O contador é o guardião da riqueza nacional. O contador, ele precisa se valorizar. O contador, ele precisa mostrar para a sociedade o quanto ele é útil. Agora, para isso, ele precisa respeitar o seu título universitário. Ele precisa respeitar a sua identidade. Se ele aceita ser chamado por coisas que não existem no Brasil, não é isso? Então, ele por si só e por esta ação, ele já acha que ele não precisa de valorização. Então, nós, como professores e nós, como os profissionais contadores, temos o dever de fazer a devida correção quando alguém nos chama de um termo que nós não existimos. E é por isso, Silvio, que eu chamei a atenção, que eu fiz o registro, né, a esse professor. Esse professor, inclusive, é de Minas Gerais, ele não é de São Paulo, esse professor é de Minas Gerais. Tá? Que eu disse para ele, olha, professor, por favor, se você coloca no mundo o contador, respeite a identidade desse profissional e comece a chamar de contador, porque contabilista não existe no Brasil. Existe sim contabilista em outros países, aqui no Brasil não. Em Portugal existe, porque lá existe o profissional contabilista. A lei de lá criou o termo contabilista para identificar o profissional, diferentemente aqui do Brasil, tá bem? Era isso, estamos à disposição. Por favor, mande as perguntas que estamos aqui para responder com o maior prazer. Obrigado, professor Salésio D'Agostin, nesse espaço conversando sobre contabilidade. Olá, Winston Churchill derrotou Hitler e livrou a Europa e o mundo das crueldades do nazismo. Seu exército era ínfimo, comparado ao do desumano inimigo. Ali valeu o destemor e o compromisso com as liberdades e a dignidade humanas. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, foi a frase cunhada por Churchill para a grande vitória. Destemor, ou seja, não cultive o medo, mesmo que o inimigo seja poderoso e traiçoeiro. Essa deve ser a postura nesta hora para vencer a pandemia criada pelo vírus chinês. Tenha cuidado, mas lembre-se também que o temor, o medo demasiado, é um flanco aberto ao inimigo. Boa semana e até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço agora do Economia e Desenvolvimento, nós vamos receber aqui nosso parceiro, aqui nosso comentarista, Michel Soares. E aí, meu guri, tudo bem? Como é que está, Silvio? Um prazer em estar aqui novamente e falando aos nossos telespectadores. Bom, o Michel é especialista na área de direito, né, de segurança, digamos assim, segurados, aposentadorias e tal. E, claro, né, Michel, nesta área sempre tem novidades. Eu te pergunto o seguinte, antes de entrar no assunto principal que vamos tratar aqui, essa história do 13º salário dos aposentados agora vai sair ou não? Sim, Silvio, já foi adotado pelo governo
no ano passado, né? Uhum. E agora também tem a possibilidade aí de fazer o adiantamento, ele já é parcelado, eles vão adiantar as parcelas do pagamento do 13º em razão aí dessa questão da crise econômica que está tendo por causa da pandemia. Então, é uma das medidas que o governo federal está tendo em relação aos segurados, onde puder liberar os valores, ele não está pagando, não está saindo dos cofres públicos, já é um planejamento orçamentário. O que ele está fazendo é liberar antecipadamente para ver se coloca e injeta algum ânimo aí na economia. Com certeza. Aliás, de muitas coisas que o governo federal está fazendo, até o limite das suas possibilidades e das limitações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, de certa maneira, fizeram uma confusão generalizada e impediram que o governo central tomasse a cargo, a si, a competência administrativa de gerar a questão da pandemia. Bom, um outro assunto, naturalmente, qual é o assunto mais importante hoje, nessa semana, com relação a aposentados e a pandemia? Claro que sim, Silvio, muito bom. Foi julgado o tema 709 no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O que é o tema 709? Vamos falar sobre o que é o tema, né? Se porventura o telespectador não souber. Quando há decisões de grande repercussão geral, que vai atingir não só a um grupo específico da população, mas sim o Brasil num todo, se julga por tema, por números. Então, na questão das aposentadorias especiais, se deu o número de tema 709 do STF. O que versa sobre esse tema? Fala sobre as aposentadorias especiais. Aqueles segurados que se aposentaram pelas atividades especiais, sejam elas insalubres ou perigosas, por exemplo, trabalhadores que se aposentaram na área da saúde, recebem insalubridade, se aposentam especial. Aqueles trabalhadores que trabalham como frentistas em posto de gasolina ou atividades correlatas no posto de gasolina, por causa da situação perigosa, risco inflamável, de líquidos inflamáveis, risco de explosão, se aposentam por insalubridade, por periculosidade. Então, essas aposentadorias têm todo um sistema para a concessão, uma burocracia que agora foi julgado pelo tema 709, que aqueles segurados que se aposentaram nesta atividade não mais podem exercer essa atividade concomitantemente à aposentadoria. Ou seja, muito comum, o aposentado, ele requer a aposentadoria, se aposenta e seguia trabalhando. Não pode trabalhar na mesma atividade que ensejou a atividade especial. Essa é a decisão que teve no STF com o tema 709. E com certeza, para uma decisão chegar até lá e exigir do Supremo essa decisão, tem milhares de pessoas nessa situação, ou não? Exatamente, e é um tema bem afeito à atividade atual, né? Nós podemos ver a questão da própria pandemia. Este tema, ele atinge, de sobremaneira, ele é tão importante porque ele atinge não só a questão do segurado, mas também a questão do bolso, do valor que ele irá receber. Pois se for pego esse segurado que está aposentado e trabalhando na mesma atividade, ele terá o risco de ser compelido a devolver, ter a sua aposentadoria suspensa e ter que devolver esse valor indevidamente recebido. Então, é muito importante que o segurado que esteja nessa situação se atente para este caso, pois poderá ocorrer de ter que devolver, além de ter suspensa a sua aposentadoria. No entanto, Silvio e telespectadores, em razão da pandemia, em razão dessa grave crise sanitária que nós estamos tendo, na própria decisão foi interposto embargos pela Procuradoria-Geral da União, que determinou a modulação dos efeitos para tentar liminarmente que os empregados, que os aposentados na área da saúde sejam temporariamente excluídos desta proibição, desta vedação de poder cumular a atividade especial com a atividade de trabalho. Por exemplo, aquele profissional que estiver direta ou indiretamente trabalhando nos hospitais, no combate ao coronavírus, no combate ao Covid, poderão manter-se nesse trabalho em razão da situação fática, sem prejuízo de ter que ser suspensa a sua aposentadoria ou ter que devolver valores. Uma questão de bom senso, né? Numa hora dessa aí. Mas eu te pergunto o seguinte, o cara se aposentou e tal, digamos que ele tinha uma determinada profissão. Ele pode exercer essa profissão como pessoa jurídica? Ele não pode exercer atividade jurídica
Ele não pode estar diretamente exposto àquele agente nocivo. Por exemplo, se ele se aposentou por uma atividade especial, onde ele estava com a sua saúde em risco, ou por agente bactericida, ou por agente explosivo, ele não pode exercer a mesma atividade. No entanto, isso não impede que ele continue trabalhando. Ele mesmo aposentado, ele pode trabalhar, até na própria empresa, mas não na atividade que seja uma atividade especial. Por exemplo, eu trabalho numa mecânica, sou mecânico, me aposentei na mecânica, que é uma atividade insalubre, e não posso agora mais trabalhar no ofício de mecânico, mas posso trabalhar na administração desta mecânica. Ou, por exemplo, num hospital. Eu posso trabalhar na administração desse hospital, ou trabalhar numa outra atividade, num outro ramo que não seja atividade especial. Perfeito. Alguma coisa a mais de esclarecimento para o pessoal que nos assiste, aí, aposentados e tal? Exatamente. Sobre esse tema, Silvio, eu gostaria que os nossos telespectadores não ficassem preocupados e aqueles que tiveram a sua aposentadoria concedida através, ou judicialmente, ou através da forma administrativa, judicialmente que procure o seu advogado para ver se não tem ali alguma possibilidade dele continuar e permanecer nesse trabalho. Ou pode ocorrer, na modulação dos efeitos, a sentença esta ter determinado que ele pode exercer a atividade. Então, neste caso, sugiro que procure o seu profissional. E aqueles segurados que encaminharam administrativamente, diretamente no INSS, sem ao auxílio de um advogado, que procurem um profissional, um advogado de sua confiança, para ver se eles estão inseridos nessa modulação dos efeitos ou se, de fato, eles terão que parar de trabalhar. Michel Soares, aliás, se você tem alguma dúvida sobre o que o Michel falou, aí está aí no vídeo para você, né, fazer o contato, que é importante, né? O advogado exerce esse papel importante de esclarecimento e de orientação, principalmente para eu já me coloco, nós que somos aposentados na nossa área, então ter exatamente o caminho a seguir em função dessas questões todas que envolvem a nossa profissão e envolvem, claro, nossas vidas, né? Michel, obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar sempre aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Então tá. Nosso Economia e Desenvolvimento vai em um rápido intervalo e já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou aqui dividindo a bancada com a nossa comentarista, Lidia Almeida. E é, Lidia, direto de Guaíba? Direto de Guaíbanado. Nada, é? Não, tu veio de barca, né? Não vem com essa conversa aqui, não vem passar esse cachorro para nós aqui, nessa hora da manhã, né? Que estamos gravando aqui de manhã. Bom, a Lidia Almeida, estou sabendo, de Guaíba e traz uma convidada de Guaíba, especial hoje, né? Hoje é especial para todos nós, todos os nossos ouvintes. Prazer, Silvio, estar aqui novamente, né, contigo. E hoje a gente traz uma pessoa especial, que é a Claudinha Jardim. Ela tem um nome extenso, mas ela é conhecida como Claudinha Jardim. Hoje ela vem de 2 mandatos como vereadora no município de Guaíba e hoje ela é nossa vice-prefeita e secretária da Educação. Claudinha, seja bem-vinda ao nosso programa Economia e Desenvolvimento e conta para nós como está sendo essa tua experiência. Obrigada, Silvia, obrigada, Ledi, pelo convite de estar aqui com vocês no programa que fala de economia e desenvolvimento e de tantas as coisas que são importantes para o nosso Rio Grande do Sul. Muito feliz de ter essa oportunidade. Nós iniciamos agora a gestão no dia 1º de janeiro e ousamos, eu e o prefeito Maranata,
em não nomear secretários pelo período de janeiro e fevereiro, acreditando numa transição que ainda era necessário, visto a eleição ter sido posterior por causa da pandemia. E com isso, a gente tinha alguns fatores de não só conhecer as estruturas de cada secretaria, os processos e fluxos, mas também fazer uma economia em recursos, porque não nomeamos nem secretários. Numa época dessas, né? Exatamente, Silvio. Nós não nomeamos nem secretários, nem diretores e nem comissionados até o final de fevereiro. E tocamos, então, né, nos dividimos e tocamos as secretarias, os serviços da cidade. Aí, em março, nós apresentamos para a cidade de Guaíba os novos secretários, os gestores das pastas, e eu sigo, então, como secretária de Educação, sou professora, esta é a minha profissão. É professora estadual ou municipal? Sou professora da rede estadual desde 2002, né? Tanto de anos iniciais como de língua portuguesa para o ensino médio, e aí, além de ser formada em letras, também sou pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, educação especial, e estou concluindo agora o meu mestrado em educação. Está sendo um grande desafio, Ledi, um desafio muito importante de mostrar para a cidade de Guaíba que uma política diferente, que a gente acredita mais próximo do cidadão, ela é possível de fazer. Requer muita dedicação, Silvio. A gente chega, tanto eu quanto o prefeito, muito cedo na prefeitura, 6h30 da manhã, é o nosso dia já inicia com ações de atendimentos e indo nos lugares da cidade e vai até muito tarde, mas nós queríamos ter essa oportunidade, então agora precisamos trabalhar para mostrar a diferença. Ainda mais o seguinte, nós sabemos que os prefeitos que assumiram, e vale aqui para Porto Alegre, para todos os prefeitos que assumiram agora em janeiro, eles pegaram um desafio extra que nunca nenhum prefeito havia alcançado, ou seja, ter que conviver, administrar o município diante de uma pandemia. Como é que o município de Guaíba está tratando a questão da pandemia, do ponto de vista assim, da estratégia do comércio, das atividades, da profilaxia? Como é que vocês estão tratando isso lá? Nós temos como um grande objetivo, óbvio, salvar as vidas, mas não podemos fazer com que a cidade pare. Então, a ideia é buscar um ponto de equilíbrio em que a gente consiga realmente dar as respostas que o cidadão guaibense tanto espera de nós. E nós temos feito reuniões por setores. A bandeira tá preta, a situação está muito difícil, a gente faz até mesmo reunião virtual, buscando as soluções junto com os segmentos. Quando nós tivemos que fazer o lockdown, toda a região sul fez, nós conversamos antes de tomar uma decisão com os donos de supermercados em reunião, com os donos de postos de gasolina numa outra reunião, com o grupo das farmácias em outro momento, para aí sim tomando as decisões que também buscamos levar ao Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 para ter o respaldo de não simplesmente fechar tudo, porque o que pode parecer aos olhos, né, de muitas pessoas que estão sentindo na pele essa questão da desigualdade social? Olha, fechou e simplesmente não está buscando uma ação proativa. E aí, neste momento, a gente também conseguiu avançar na região Guaíba, né, dentro do que o Estado dividiu os municípios, para ter a cogestão, que o nosso município não tinha aderido ainda. Então, agora, nós estamos fazendo parte dessa cogestão, nesse momento em bandeira preta, mas atuando na parte dos serviços não essenciais como bandeira vermelha. Antes da Ledito fazer outra questão, eu quero lhe perguntar o seguinte, adiante dessa questão da pandemia, qual foi o impacto da pandemia na comunidade, ou seja, de contaminados, a oferta de leitos, a rede hospitalar, a rede sanitária está disponível lá, quer dizer, há um colapso lá ou não? Porque em algumas outras áreas, Porto Alegre existe esse colapso, né? Agora parece que está a coisa melhorando, mas do ponto de vista da oferta de leite, da oferta da comunidade, da sociedade de guaibense em relação aos contaminados, à situação da pandemia. Os números cresceram muito, numa velocidade gigantesca no último mês. Chegamos ao ponto também de não termos leito suficiente. Não é apenas para o cidadão guaibense, tem toda uma região que utiliza os leitos Covid e os leitos UTI, que nós recebemos no hospital, esses leitos de UTI do Estado fechados. E conseguimos, então, retomar, eles foram reabertos. 30 leitos Covid e mais os 10 de UTI, com superlotação. Nesse meio tempo, trabalhamos para ampliar esses atendimentos e conseguimos montar, então, uma estrutura física e de atendimentos de recursos humanos para mais 12 leitos,
também com 2 respiradores. Nós fizemos uma troca também no contrato de gestão do pronto atendimento do município, tanto o geral como para a área Covid. Mudamos, então, em fevereiro, a administração, passando a ser, então, a gestão com o Hospital Vila Nova, que nos traz um respaldo técnico de mais presença também, por ser uma rede daqui. E começamos a ampliar a forma de atendimento, como, por exemplo, os testes que são necessários também sendo feitos nos postos de saúde e não só no pronto atendimento para não ter aglomeração. Colocamos um grande grupo de servidores a trabalhar com a Defesa Civil, porque temos os protocolos administrativos, né? Em bandeira preta, somente 25% presencial, e o Ministério Público é muito presente dentro da administração para fazer a sua fiscalização. Então, nós temos 40 servidores trabalhando diariamente com informação à população de Guaíba, né? Como Defesa Civil, agora com a abertura do comércio, indo nas filas, dias de vacinação, buscando orientar. Houve reuniões que eu pude observar, que eu acompanho, né, nas redes sociais da Prefeitura, houve reuniões até com os líderes empresariais para a questão de voltar ao comércio, voltar às atividades, e também está tendo um forte trabalho na questão de vacinação das pessoas. Como que está funcionando e as idades que podem as pessoas fazer essa vacina? Essa semana nós estamos trabalhando com o penúltimo lote recebido e nós vamos até sábado, então, cada dia de forma que vai numa decrescente, né, chegando à idade de 73 anos, no sábado, num drive-thru que vai ser feito no estacionamento do fórum. E na próxima semana, então, a perspectiva de ampliar. Mas conseguimos vacinar agora dá oportunidade para todos os profissionais de saúde, até aqueles que não estão na linha de frente da Covid e que trabalham em outras áreas, como consultórios, além também de pessoas que não estão contempladas dentro das fases iniciais, mas que a gente consegue fazer um remanejo de doses, levando ao comitê e conversando com o Ministério Público, como as atendentes de farmácia. E isso a gente está conseguindo colocar, então, dentro das prioridades. Tá. Como secretária de Educação, hoje que tu é responsável, né, por essa pasta, quais são as atividades, o que está se fazendo para... Existe a possibilidade de retomar a educação? Como que está no nosso município, assim... Quais são as diretrizes, né, que está sendo adotadas? Hoje nós temos uma suspensão judicial em todo o território do Estado que não permite, nem mesmo da rede particular, que já esteja com seus planos de contingência pelo COI, a retomada presencial. Nós iniciamos o ano letivo no dia 22 de fevereiro, já com ensino remoto, para poder fazer uma transição não só sanitária, mas também pedagógica para o híbrido e posterior o presencial. Nós temos dado todo um suporte para as nossas escolas e também começamos a implementação do programa Conectados pela Educação, junto com o Condica, de colocar internet, pontos de internet para as famílias em vulnerabilidade social, que os filhos não estavam, então, Silvio, assistindo às aulas, participando pela essa questão econômica. Então, são 1.050 pontos de internet que vai chegar a 1.400 alunos da rede do município, que é uma rede de 10.500 alunos. Isso tem um prazo para ser determinado, assim? Já iniciamos. Já iniciou? Já passamos a parte do processo de licitatório, já tem a ordem de início de serviço, já pegamos os termos com as escolas, porque não podemos chegar numa residência sem uma autorização para colocar aquele ponto de internet. Então, essa caminhada, ela vem numa crescente também. E, paralelo a isso, buscando dar um suporte que o momento exige, como com a questão das psicoescolares, fazendo um atendimento com a comunidade escolar. Nós tivemos perdas, né, em óbito de servidores do município, de professores, tem famílias passando por um processo de luto. Então, agora, por meio do meu gabinete de vice-prefeita, teremos um comitê estratégico que vai fazer o atendimento de psicologia e também linkado à assistência social, vai ser intersetorial, então, para fazer o atendimento à população e aos servidores. Para dar um suporte à população. Isso, porque a saúde emocional ela é fundamental e nós sabemos que, de forma geral, ou por contas a pagar, ou por saúde, ou por alguém que está hospitalizado, enfim, a sociedade não está bem, mexe, né? Mexe com as pessoas, até porque tem a decrescente econômica, né? O desemprego crescendo. E essa é uma questão importante que a Claudinha que coloca, né, que
lamentavelmente se politizou muito essa questão toda, por exemplo, a questão da vida e da ciência, né? Nós sabemos, assim, eu sempre digo nos meus espaços de televisão, não só aqui, lá na RDC TV e tal, que a vida é importante, claro que é importante, mas a empresa, ela não é um ser abstrato, a empresa é vida. Atrás do CNPJ tem quantos CPFs, né? A empresa só existe, ela só tem vida porque tem vidas humanas atrás delas. E cada empresa não tem só uma vida. Um CNPJ tem muitas vezes quantos CPFs, né? Então é preciso compatibilizar isso aí. Parabéns à Prefeitura de Guaíba que está tendo essa sensibilidade. E, Claudinho, eu te questiono a seguinte situação, porque isso tem acontecido em grandes aglomerações urbanas, o Rio São Paulo, aqui em Porto Alegre também. E eu quero saber se Guaíba, como é que está tratando e se existe essa questão lá. Ou seja, eu sei que Guaíba, eu fui muito em Guaíba, naquela margem do rio ali. À beira do Guaíba. À beira do Guaíba. Ali era muito usado para eventos, aglomerações lícitas, não lícitas, legais ou não legais. Hoje, como é que está a fiscalização disso? Existe essa preocupação? Existe esse tipo de movimento que está furando esse processo todo de não aglomerar? Nós fizemos ações sequenciais nessa parte de fiscalização e reorganizamos a estrutura dos fiscais da prefeitura quando chegamos para que se tivesse mais mão humana para fazer esse tipo de trabalho, porque ao mesmo tempo que tem pessoas muito conscientes e que colaboram muito nesses momentos que são necessários, essa reclusão, essa questão da nossa liberdade individual que fica meio que... comprometida, né? Comprometida, justamente. Nós temos muitas pessoas que acabam fazendo esses testes de paciência até mesmo com o poder público, porque Desafio, a Defesa Civil faz a interdição da praça, porque não tem como fazer o uso nesse momento tão delicado que a circulação faz com que mais pessoas estejam contaminadas. Então, a Defesa Civil faz o seu papel, coloca as tarjas, no outro dia tem pessoas utilizando, tem que ir lá colocar novamente, mas é um trabalho em conjunto, então, que nós fazemos da equipe de fiscalização com os agentes da Defesa Civil, levando orientação. Nós fizemos blitz... Trabalho de conscientização, Isso, nós fizemos blitz sanitárias durante todo o período de lockdown. Nós estávamos na rua, parando os veículos, abordando, falando com as pessoas na rua, até mesmo distribuindo máscaras para as pessoas entenderem que é para sua proteção, mas é para o outro também, né? Tu tem que ter essa consciência coletiva também, né? Solidariedade, né? Exatamente. Houve detetização do centro? Sim, em vários espaços a gente tem feito isso também, dentro de um cronograma, para fazer essa parte de sanitização de paradas de ônibus, no entorno dos postos de saúde, do próprio pronto atendimento, que são pequenas ações, mas que em conjunto a gente busca não simplesmente fazer, vamos fechar aqui ou ali, mas conseguir uma ação proativa, né? Sim. De tentar enfrentar o vírus. Está se observando aí que o executivo, o município de Guaíba tem um executivo que faz essa ação, quer dizer, ele tem essa situação propositiva na comunidade. Eu te pergunto pela experiência até que tu tens como vereadora, como é que é o protagonismo da Câmara de Vereadores lá? Porque tem muitas cidades aqui em Porto Alegre, na administração passada, lamentavelmente a Câmara de Vereadores não teve uma participação como está tendo agora com a eleição do novo prefeito e a nova Câmara de Vereadores. Porto Alegre está tendo uma participação grande da Câmara de Vereadores na questão de propor, discutir, enfim, encontrar o melhor caminho. Em Guaíba, isso tem acontecido? Nós acreditamos, enquanto gestão, muito na independência dos poderes e para que isso aconteça com a real forma harmônica que tem que ser, o vereador ele precisa receber as informações do dia a dia das ações do executivo, porque ele é um dos agentes fiscalizadores. Então, um hábito que nós temos desde janeiro, Silvio, é fazer o chamamento de todos os vereadores, independentemente do seu partido ou da sua posição de governabilidade ou não, entendendo que a cidade é de todos nós, né, e que essas nossas diferenças precisam ficar de lado, porque a cidade precisa dessa união. Então, nós temos representantes do próprio Legislativo que participam de todas as reuniões ordinárias ou extraordinárias do Comitê de Covid e nós fazemos reuniões periódicas com todos os vereadores, quando não demandados por eles também, fazendo eles acompanharem e nos trazerem situações
que o externo os permite e não, às vezes, a nós que estamos ali tão focados, né, nas resoluções dos problemas, para que eles tenham esse protagonismo e para que as ideias que eles trazem como vereadores, como parlamentares, sejam colocadas em prática, analisadas com bons olhos por parte do Executivo. Então, um exemplo que eu te dou, que os vereadores trouxeram, era a questão das informações, né, para os familiares dos pacientes Covid, que estavam com dificuldade, né, muito atendimento no hospital e o hospital não dando conta. Então, em cima dessas falas e dessas presenças, porque tanto o prefeito quanto eu, nós vamos diariamente lá também dar um suporte, a gente organizou servidores da prefeitura com um preparo de acolhimento em horários específicos para estar de domingo a domingo fazendo essa comunicação com as famílias, porque aí tu acaba com aquela parte da angústia por falta de informações. E assim nós temos levado, com muito diálogo, muito diálogo. Que existe entre governo, vice-prefeita e prefeito é constante com a população, né? Sim. Que vocês têm um contato, desde a campanha, vocês continuam com esse contato junto à população, né? Para dar um acolhimento a elas e escutar as suas dores. Sim, né? A gente mantém essa rotina muito ativa, Ledi. Às vezes não na velocidade que o cidadão gostaria que, por exemplo, a vice-prefeita respondesse um WhatsApp, mas não deixando de responder a cada mensagem que chega, entendendo que aquela dor do cidadão, para ele, é naquele momento o mais importante que tem. Né? É essencial, né? Falando sempre em essencial. Né? Eu pergunto uma questão que a Ledi já conversou comigo a respeito disso aí, eu gostaria que a vice-prefeita nos esclarecesse. Em todos os lugares, seja o governo dos estados, prefeituras, a prefeitura escolheu um grupo de pessoas técnicas e tal nessa área sanitária para que eles pudessem dar subsídios, fundamentos e tal para as medidas serem tomadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o governador aí tem escondido, os integrantes, a gente tem cobrado isso, dessa comissão. E eu sempre, na condição de jornalista, em meus espaços, tenho cobrado o seguinte, a participação de médicos, dos conselhos de medicina, das associações médicas, porque eles é que sabem, eles é que têm os fundamentos médicos e científicos que possam, então, dar os instrumentos necessários à disposição da prefeitura para as ações que a prefeitura julgar necessárias. Lá em Guaíba, como é que é feito? Vocês têm esse comitê? E quem é que constitui esse comitê? Nós temos o Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19, que é formado por vários setores da prefeitura, mas, na sua grande maioria, por técnicos da área da saúde, vigilância sanitária, médicos, a parte de enfermagem, da unidade básica de saúde para vacinação. Então, eles são os participantes junto com a Secretaria de Governo, porque faz a articulação dos decretos, a Procuradoria-Geral do município, porque tem que fazer as implicações legais, tanto eu quanto o prefeito, né? O prefeito, até então, é o agente que participa, mas fez questão de me colocar também na portaria de designação para a gente trazer as questões da educação, para a gente pensar juntos as soluções. Porque é tudo um elo, né? E, é claro, a secretária de saúde, o diretor de saúde também faz parte, porque são que fazem a ação de articulação da política pública, mas primeiro sempre levando nas ações ordinárias o que vem nos trazendo os técnicos que entendem de saúde e de prevenção. Claudinha, nós poderíamos falar muito mais ainda sobre isso. Vai vir mais vezes aqui. Gostei muito da Claudinha. A Claudinha, além de falar muito bem, é vereadora, né? Tem o dom também de falar em público, né? Falar com o microfone e tal. Então, agradeço muito. Gostei muito de ouvir as coisas de Guaíba. Gosto muito de Guaíba. Teve a CNPC sempre foi minha cliente aqui. Certamente voltaremos a ter essa parceria. Ela nos dá muito apoio também no Com certeza, a CNPC né, sempre deu lá, muito vejo aqui o trabalho que a celulose rio-grandense faz lá em Guaíba. Muito obrigado, parabéns. Vamos ver se uma hora dessa vem tu e o prefeito, os dois aqui para conversar com certeza, vamos tá? ficar aguardando o convite. Então tá, muito obrigado e parabéns lá para Guaíba ter uma administração que esteja realmente pensando com sensibilidade as coisas que, de um lado, preservem as empresas, mas também preservem a vida e preservem as empresas, porque, afinal de contas, tudo é vida. Um abraço, obrigado, Claudinha. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então tá, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. O pavor, o medo, a sensação de fragilidade é tão grande na população que ninguém quer sair à rua, mesmo sabendo que pode. Excelente ação da Guarda Municipal de Porto Alegre distribuindo máscaras. Pena que ainda tenham irresponsáveis que não as usam. Se apenas 3 comportamentos sugeridos fossem atendidos, que é o uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social espontâneo, nada precisaria ter sido fechado, empresas não teriam quebrado, funcionários não teriam sido demitidos, perdido o emprego, e nem um estudante perdido um ano inteiro, se encaminhando para o 2º ano. Vocês conseguem imaginar a evasão escolar, aqueles que não mais retornarão à escola? Projetem isso na economia futura. Porto Alegre está começando a acertar o passo, a economia voltando, lojas abrindo, comércio ofertando, ações adequadas têm sido tomadas pelo Executivo. Outro lado da história, o pavor incutido na população foi tão grande que ninguém mais vai ao médico, ninguém mais faz suas consultas, seus exames, ninguém vai ao dentista. Essa conta também vai ter que ser paga adiante. Vamos ao lado bom da semana. Finalmente confirmou o leilão da CE, cuja dívida só com o ICMS beira 4 bilhões de reais. Valor esse que nós já pagamos. Se eu bem lembro, o imposto cobrado e não repassado chama-se apropriação indébita e dava cadeia à empresa particular. Vocês já fizeram a conta se o ICMS não fosse cobrado, já que não é transferido para o Estado mesmo? O quanto seria o nosso custo de indústria, de serviços, das nossas casas? O quanto teria sido menor? Bom, não deu cadeia para ninguém. A empresa vale bem menos que a dívida. Vai sobrar mais uma vez para o bolso do Zé Povinho. Uma boa semana. Bom, neste momento de Economia e Desenvolvimento, vamos ouvir um dos nossos comentaristas aqui destacados, comentaristas que temos aqui no Economia e Desenvolvimento. Professor Saul Sastre. Olá, essa semana eu quero falar sobre um benchmarking lá do Japão. Você já imaginou alugar um casal de pais para apresentar uma futura noiva? Ou alugar um amigo para se divertir em uma festa? Ou alugar o pai para uma mãe solteira? Essa semana, então, eu estou apresentando um case muito interessante que vem lá do Japão, cujo CEO chama-se Yuichi Ishii, um japonês de 38 anos, magro, de aparência tranquila e rosto sempre cansado. E vocês já vão entender por que esse cansaço crônico. Yuichi criou uma empresa alicerçada na carência do povo do sol nascente. E teve uma ideia, a partir de uma experiência dele, que quando precisou interpretar o pai de uma creche, né, o papel de pai em uma creche de uma amiga que era mãe solteira e que precisava, então, da companhia paterna para uma entrevista lá com a direção. A experiência não teve muito sucesso, mas com base nisso nasceu então a Family House. Ele fundou a Family House, uma empresa que hoje tem 10 anos de mercado e cerca de 2.000 atores, que oferecem cerca de 30 tipos de serviço. Então, que são, por exemplo, pessoas com dificuldade de fazer amigos e que pode alugar um para fazer compras, bater pernas, conversar. Pode ser também um acompanhante para ir a um casamento. Também há idosos que alugam filhos e filhas, netos, para recriar o que já viveram ou o que nunca vão ter. Ou seja, os clientes podem usar os personagens para ficar a sós com eles, para apresentar para outras pessoas, para viver uma realidade que não foi deles ou foi do passado. A missão da empresa, do Yuichi, a Family House, é se tornar oficialmente a pessoa que está sendo representada, incluindo, então, o avô, a avó, os bebês, os tios, o primo. E para isso, então, olha só, ele seleciona os atores que vão fazer o trabalho com base nas semelhanças parecidas com os familiares originais.
mesma altura, corte de cabelo, idade, etc. A empresa possui regras rígidas. Por exemplo, nunca pode haver relacionamento afetivo entre cliente e o colaborador. Não pode também beijar e muito menos fazer sexo. O Yuichi tem uma aparência cansada porque, além de diretor da empresa, ele desempenha o papel de pai em cerca de 25 famílias, onde ele divide seus turnos de trabalho do dia para atendê-los, os 3 turnos, no caso. Os honorários são pagos também por turno, então cerca de 20 mil ienes, que equivale a mais ou menos R$ 740 por 4 horas de trabalho, além de transporte e refeições. O slogan da Family House é alegria acima do real. E o que você achou disso? Será que esse tipo de negócio teria espaço no mercado brasileiro? A fonte dessa informação é do Francisco Gimenez de Tóquio, em especial para a BBC News no Mundo, e que eu trago aqui no programa Economia e Desenvolvimento como uma inspiração para empreendedorismo. Uma boa semana. Muito bem, esse é o Economia e Desenvolvimento dessa semana. Claro que lembrando, né, que nós estamos trabalhando normalmente e com os cuidados normais aqui, nossos convidados vêm aqui e tal, distanciamento e tal. Eu acho que é importante a gente seguir esses protocolos, mas não ter medo, né? Não temos que ter medo, porque afinal de contas está o exemplo do Japão aí. O Japão agora começa a abrir e as autoridades estão determinadas a não fechar mais, porque as coisas, isso que é no Japão, um país extremamente rico, e não é o Brasil, né, que tem tantas carências. Então, vamos nos cuidar e vamos esperar que as autoridades também façam a parte delas. Quer dizer, não adianta fechar demais, tem que ter um certo suspiro para a sociedade poder se oxigenar e voltar às atividades. E aqui vocês viram muito bem aí no decorrer do programa também que as coisas estão muito complicadas em todos os lugares. Lá em Guaíba tivemos a participação da vice-prefeita lá de Guaíba e lá como aqui as coisas estão complicadas. O negócio é caminhar, acertar as coisas, se alinhar com a ciência e com a vida. Preservar aquilo que é científico, aquilo que é médico e também aquilo que é da sociologia, da filosofia da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, tendo esses cuidados, eu tenho certeza que nós rapidamente iremos ultrapassar todos esses limites, aí nós vamos passar logo essa pandemia e voltar àquela nossa vida normal de abraçar, de viver em comunidade, que é muito bom. Então, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.